Vamos ver agora como é que a gente pode fazer esse algoritmo usando funções. Vou abrir novamente aqui o Visual Basic. Logo após sub, eu vou escrever a minha função. Então, uma função a gente primeiro tem que escrever function. Escrito function, a gente dá um nome para essa função. Vou dar um nome aqui, média final. Aqui na média, eu tenho que abrir e fechar parênteses, assim como lá na subrotina. Mas agora aqui dentro eu vou colocar o que a gente chama de parâmetros. Como assim? Nota 1 e nota 2 vão vir de fora da função e não vão precisar ser lidos aqui dentro mais. Então eu digito aqui nota 1, vírgula nota 2, entre parênteses e dou Enter. Veja que o end function já apareceu aqui no final para mim, delimitando onde que eu tenho que colocar os meus comandos aqui da minha função. Então, de novo, para definir essa função, coloquei function, coloquei o nome da função e as variáveis que vão vir de fora para dentro dessa função. A gente chama essas variáveis aqui de parâmetros. Como elas já vêm com valores lá de fora, eu não preciso lê-las novamente. Então, resta para mim calcular a média final. Média final é igual a nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Feito isso, acabou a minha function. Observe que o nome da variável que eu usei para atribuir a média tem o mesmo nome da função. Isso é obrigatório aqui no VBA. Tá ok? Porque é como se eu estivesse falando o que essa função vai escrever lá na célula é o valor que eu atribuí a essa variável. Ou seja, a função média final vai ser igual a este valor aqui. Feito isso, eu posso fechar aqui a janelinha do VBA. Se eu vier aqui na minha planilha, vamos colocar aqui uma nota. Vamos colocar aqui nota 1, nota 2 e média. Vou digitar aqui uma nota 3, outra 9, uma nota 8, outra 7, por exemplo, aqui 5 e 10. E agora, clicando aqui em média, na coluna da média, eu vou digitar igual, aperto igual lá no teclado e procuro pela minha função, que eu acabei de definir, média final. Está ali a minha função. Essa função ela não existia no Excel anteriormente, acabamos de criá-la. Então, coloco média final, abro parênteses e vou passar agora os valores da nota 1 e nota 2, os valores dos meus parâmetros. Então, eu coloco aqui 3, ponto e vírgula 9, ou seja, a outra célula, dou Enter. Veja que ele já calculou automaticamente a média para mim. Então, essa função aqui, ó, eu criei e chamei ela com valores da minha planilha. Veja que eu posso usá-la em qualquer célula. E ela calculou para mim aqui todas as médias. Ok? Então, a gente acabou de implementar aquele nosso algoritmo usando função. Não precisei ler A, não precisei ler B, porque eles foram passados como parâmetros dessa função. E também não precisei imprimir, porque ele já aparece automaticamente na tela quando eu coloco o igual. Então, essa é a ideia da função. Como que a gente faria para, por exemplo, saber se um aluno foi aprovado ou reprovado? Aqui, neste caso, se ele tivesse tirado 4, ele ficaria com média 6, mas aqui, se ele tivesse tirado um 4, ele ficaria com média 4,5 e não seria aprovado. Eu queria que aqui ele escrevesse reprovado. Tá? Aqui a gente vai colocar a situação do aluno. Vamos voltar ali no Visual Basic e o que a gente pode fazer? Criar uma outra function. Function situação final. Essa situação final a gente vai receber agora a média do aluno. Então, ó, essa variável, esse valor de média, vai vir lá da planilha. Eu vou passar para a função quando eu chamá-la. Não vou precisar ler aqui dentro. Então, assim que eu dei Enter, ó, veja que ele já criou para mim o end function de novo. Então, o que eu vou fazer agora? Criar uma condicional. Vou criar um C, então. Como é aqui uma outra linguagem, eu não posso ter mais escrever simplesmente C. Eu preciso escrever conforme a linguagem definiu, que é o if.
que é simplesmente uma tradução de C para o inglês. If, ou seja, se a média é menor que 5, então, aqui eu uso a palavra then, e eu vou escrever que situação final é igual a reprovado. Ou seja, o aluno não foi aprovado. Então, veja, agora eu criei uma variável com o mesmo nome da função. Isso significa que lá na célula vai aparecer o valor que eu atribuí a essa variável. Ou seja, vai aparecer reprovado. Agora, eu coloquei uma condição. Se a média for menor que 5, então isso vai acontecer. E se não acontecer isso? E se essa condição aqui for falsa? Eu posso usar o meu else, ou seja, eu vou usar o meu senão. Senão, eu vou querer que ele escreva lá na célula que o aluno foi aprovado. Perfeito. Cheguei aqui, preciso fechar esse meu if, ou seja, o VBA precisa saber que eu não tenho mais nada dentro deste else. Para isso, eu escrevo aqui end if. Pronto. Isso daqui seria o equivalente a virmos aqui no nosso algoritmo e colocar a seguinte instrução. Se média for menor que 5, então imprimir reprovado. Ok? Se não, imprimir aprovado. É exatamente a mesma coisa. Porém, precisamos escrever este algoritmo em uma linguagem própria do VBA. E aqui está essa linguagem. Se eu voltar agora, vamos voltar lá para a nossa planilha. Fecho aqui, venho aqui e digito. Na coluna situação, vou invocar a minha função. Qual é o nome da função? Situação final. Está ali. Clico 2 vezes nela. Posso clicar na média e dar Enter. Pronto. Ele simplesmente foi lá, chamou a minha função situação final, passou para ela a média e ele decidiu que, de fato, o aluno foi aprovado. Se eu usar essa mesma função nos outros, vejam que aqui foi aprovado, maior que 5, mas aqui o aluno foi reprovado. Então, ou seja, fizemos mais uma funçãozinha agora, usando estruturas condicionais. Se então, se não. Vamos agora para um último exercício usando funções. Esse algoritmo, a gente vai querer, dado um número x e um número y, calcular o resultado de x elevado a y. Mais uma vez, é um exemplo bem simples, com o intuito mais da gente fixar os conceitos de programação e introduzir para vocês como que é essa transição de algoritmo para programa. Como é que a gente pode fazer esse algoritmo, antes de tudo, né? O que é x elevado a y? Okay? Se eu tenho x elevado a y, isso significa fazer x vezes x vezes x, y vezes, certo? Então, eu vou fazer x vezes x vezes x vezes x, y vezes. É essa a ideia de x elevado a y. E como é que a gente pode fazer um algoritmo para isso? Bom, vamos começar com a seguinte forma. Vamos ler o x, ok? Vamos ler o y nesse algoritmo, então, ou seja, eu preciso inicialmente ler todos os meus dados. Feito isso, eu vou inicializar uma variável total. Total vai ser igual a 1. É nessa variável total que eu vou armazenar x elevado a y. E como é que eu posso fazer x vezes x vezes x, y vezes? Usando uma estrutura de repetição. Então, eu vou usar aqui o para. Poderia ter usado o enquanto, poderia ter usado qualquer outra. Preferi usar o para. Então, para. Uma variável i aqui, que vai ser o meu contador. Para i, de 1 até y, faça. Ou seja, eu vou fazer o que tiver aqui dentro deste para, y vezes, de 1 até y. O que eu vou fazer aqui? Total vai ser igual a ele mesmo vezes x. Então, por exemplo, inicialmente total é igual a 1. Quando entrar aqui a primeira vez, total vai ser igual a 1 vezes x, ou seja, total vai ser x. Quando ele voltar aqui novamente, porque isso é um estudo de repetição, esse comando vai ser repetido várias vezes. Então, quando ele voltar aqui novamente, total
era x, vezes x vai dar x ao quadrado. Quando ele voltar novamente, total x ao quadrado vezes x, total recebe x ao cubo. Tá ok? Então, eu vou fazer isso y vezes, de modo que ao final desse loop, ao final desse laço aqui, dessa repetição, eu tenho x vezes x vezes x, y vezes. Então, é só isso que tem no meu para, coloco aqui o fim para. E, por fim, quero imprimir agora o total. Ok? Então, ó, leio minhas variáveis, vou multiplicando x várias vezes, é essa forma que eu tenho de multiplicar um valor y vezes, vou acumulando dentro de total, atualizo o total, acumulo novamente e imprimo. Como é que a gente pode passar esse algoritmo para o VBA? Vamos lá no desenvolvedor, Visual Basic, e vou começar aqui uma nova function. Function x elevado a y. Posso dar o nome que eu quiser. Okay? O que essa função vai ter como entrada? Qual que vai ser a leitura dela? Vai ser um x e um y. Como é função, novamente, a gente não vai ter aqui aquela necessidade, né, de usar o input box, como a gente usava na sub. Em function, a gente tem a entrada aqui na function mesmo, aqui nos parâmetros. Como eu já vou ter x e y, vou inicializar o meu total. Total igual a 1, como no meu algoritmo. Próximo passo é fazer o meu for, é fazer o meu para. Como eu já adiantei para vocês, o para é escrito em inglês, é for, ok? E igual a 1 até to y, começo. O que eu vou fazer aqui nesse for? Exatamente o que tinha lá no meu algoritmo. Total é igual a total vezes x. Enter. Falta agora eu finalizar o meu for, o meu para. O fim para aqui é next i. Ou seja, ele fala, fez alguma coisa aqui, vá para o próximo i, ou seja, incremente i de 1. O i ele vai começar em 1, vai para 2, vai para 3, até ele chegar no y. Ele vai fazer isso daqui, y vezes. Feito isso, eu preciso agora dizer o quê? Que x elevado a y é igual a total. Quando eu faço isso, eu estou dizendo o quê? Observe que o nome da variável aqui é o mesmo nome da função. Isso significa, escreva lá na célula o valor total. Perfeito. Posso vir aqui agora, coloco os valores. Quero saber quanto que é 4 elevado a 2. Chamo x elevado a y. Esqueci de colocar os parâmetros. Elevado a y. Quais são os parâmetros? 4, ponto e vírgula, 2. 16, exatamente. 4 ao quadrado é 16. Quanto será que é 5 ao cubo? Ou quanto será que é 2 elevado à sétima? Vamos ver. Vou aqui e completo as outras. Encontrei quanto que é esses valores, x elevado a y, para cada um dos casos aqui. Então, portanto, acabamos de criar o nosso programinha, uma função aqui no caso, usando aquele nosso algoritmo. Então, o que fizemos aqui foi a tradução deste algoritmo para um programa de computador. Como eu já disse para vocês, essas subrrotinas em funções que nós fizemos aqui são muito simples. A ideia é mais mostrar para vocês como isso é feito. O VBA ele é bastante potente para criar aplicações, para automatizar planilhas. Então, quem tiver interesse pode estudar, seguir um curso nesse sentido. Neste curso, a gente tem um tempo bastante limitado e é mais para dar ideia para vocês, apresentar os conceitos para vocês.